A porta rangeu como um grito abafado no silêncio da noite, e João tropeçou no limiar da mansão, o coração martelando como se o próprio Oceano Atlântico rugisse dentro de seu peito. Ele, um rapaz de 25 anos que fugira de Lisboa anos antes para as ruas anônimas de Berlim, voltava agora à terra natal, arrastado por um testamento que o nomeava herdeiro de uma relíquia familiar que ele mal recordava. Mas ali, no vestíbulo empoeirado, uma carta amarelada escorregou de uma prateleira, caindo aos seus pés com o nome de seu avô rabiscado em tinta desbotada, e com ela, o segredo que abalaria as fundações de sua identidade, revelando que o homem que ele idolatrara como pai de família fora, na verdade, o amante proibido de outro homem, escondido nas sombras da ditadura salazarista. João piscou, o ar úmido e salgado de Sintra impregnando seus pulmões, enquanto o papel tremia em suas mãos. A mansão de pedra alta, erguida no século XVIII nas colinas verdejantes ao norte de Lisboa, erguia-se como um guardião relutante, suas paredes de granito cinzento marcadas pelo tempo e pelo sal do mar próximo. Ele havia recebido a notícia da morte da tia-avó, a última guardiã da propriedade, por um advogado seco e formal que mencionara apenas obrigações familiares. Agora, sozinho sob o luar prateado que se infiltrava pelas janelas altas, João sentia o peso de gerações invisíveis pressionando seus ombros. Ele era gay, sim, e carregava as cicatrizes de uma juventude em que o amor por homens fora sussurrado como pecado em sua família católica devota. Mas aquela carta, datada de 1952, era um soco no estômago. Meu querido António, as noites sem você são abismos. O regime nos vigia, mas meu coração não se curva. Encontro-me no mirador ao amanhecer. Ele largou a mala no chão de azulejos rachados e acendeu uma lanterna velha, o feixe de luz dançando como fantasmas sobre tapeçarias desbotadas. A mansão não era apenas uma casa, era um labirinto de salas interligadas, com escadas em espiral que levavam a torres de vigia e jardins selvagens onde o vento uivava como lamentos não ditos. João crescera ouvindo histórias vagas sobre o avô, Miguel, um pescador austero que se casara com a avó por conveniência e gerara filhos para perpetuar o nome. Mas ali, naquelas linhas trêmulas, emergia um homem apaixonado, traído pelo medo e pela sociedade que os condenava. Quem era esse António? Murmurou João para si mesmo, o eco respondendo como um sussurro conspiratório. Ele dobrou a carta e a guardou no bolso, mas o sono não veio aquela noite. Em vez disso, sonhos fragmentados o assombraram, mãos entrelaçadas na névoa da aurora, olhares trocados em festas clandestinas de fado, e o som distante de portas se fechando para sempre. Ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de Sintra em tons de âmbar, João desceu à cozinha, uma câmara vasta com fogão de ferro e prateleiras de cerâmica azul. Ele preparou um café forte, o aroma misturando-se ao cheiro de mofo e lavanda seca. Enquanto bebia, seus olhos caíram sobre uma gaveta semiaberta, revelando mais envelopes amarrados com fita vermelha desbotada. Eram dezenas, cartas trocadas entre Miguel e António ao longo de 2 décadas, escondidas atrás de painéis falsos nas paredes. Cada uma era um fragmento de uma vida paralela, encontros roubados nas falésias de Cascais, promessas de fuga para o Brasil, e o desespero crescente com a PIDE, a polícia secreta, farejando desvios morais. João leu avidamente, as palavras de seu avô pintando um retrato de coragem frágil. Eu te amo mais que o mar ama a lua, mas o medo nos acorrenta como âncoras enferrujadas. Enquanto devorava as confissões, um barulho na porta o fez congelar. Passos firmes ecoaram no cascalho do jardim, e logo a campainha soou, um som grave e insistente, como um sino de igreja chamando pecadores. João hesitou, o coração acelerado, antes de abrir a porta. Ali estava Rafael, um homem de 30 anos, alto e bronzeado pelo sol do Algarve, com olhos castanhos profundos e uma jaqueta de couro gasta que cheirava a maresia. Você deve ser o novo senhor da casa, disse Rafael com um sotaque lisboeta suave, estendendo a mão. Ele era o jardineiro contratado pela tia-avó, mas algo em seu olhar, uma mistura de curiosidade e cautela, fez João engolir em seco. João, respondeu ele, apertando a mão firme, sentindo um formigamento inesperado. Rafael sorriu de lado, ouvi dizer que você veio de longe. Berlim? Não. Cidade de liberdades que nós, aqui, ainda sonhamos. Eles conversaram na varanda, o sol aquecendo as pedras enquanto Rafael contava anedotas sobre a mansão, lendas de fantasmas de marinheiros afogados, festas secretas nos anos 70 quando a Revolução dos Cravos abriu as portas para o amor proibido. João, ainda abalado pelas cartas, mencionou casualmente o avô, e o rosto de Rafael mudou, uma sombra de reconhecimento. Miguel. Ele era complicado. Meu pai trabalhava aqui, como cozinheiro. Contava histórias sobre ele e um amigo misterioso, o António. Diziam que eram inseparáveis, até que... Ele parou, olhando para o horizonte onde o Atlântico se encontrava com o céu. Até que o medo venceu. João sentiu um arrepio, Rafael sabia mais do que deixava transparecer. Naquele momento, o telefone tocou, era o advogado, alertando sobre uma cláusula no testamento. A mansão só seria dele se ele permanecesse por 6 meses,
restaurando-a e honrando segredos familiares. Recusar significava doá-la a uma fundação conservadora que apagaria toda a história. Os dias seguintes foram um turbilhão. João decidiu ficar, mergulhando nas cartas como um arqueólogo desenterrando tesouros enterrados. Cada missiva revelava camadas. Miguel, casado forçado, amava António, um artista boêmio que pintava azulejos em fábricas de Lisboa. Eles se conheceram em 1948, durante uma procissão de São João, quando um olhar bastou para acender uma chama que o regime tentava extinguir. Mas as cartas também falavam de traições, ciúmes, mal-entendidos alimentados por espiões, e uma noite fatídica em 1962, quando António desapareceu, deixando apenas uma nota: perdão, meu amor. O exílio é nossa única salvação. João chorou lendo aquilo, vendo paralelos com sua própria vida, o namorado em Berlim que o abandonara por medo de complicações familiares, as noites em bares underground onde o amor era efêmero. Rafael tornou-se um aliado improvável. Ele ajudava com os jardins, cortando o mato que engolia os caminhos de pedra, e aos poucos, suas conversas se aprofundavam. Rafael era bissexual, confessou uma tarde enquanto plantavam rosas bravas, flores que, como ele disse, floresciam apesar das espinhas. Ele havia perdido o parceiro em um acidente de carro anos antes, e a mansão era seu refúgio, um lugar onde podia ser ele mesmo longe dos olhares julgadores da vila. Aqui, as paredes guardam segredos, disse Rafael, tocando levemente o braço de João. Aquele toque inocente enviou ondas de eletricidade, e João recuou, assombrado por quão rapidamente o coração podia se reacender. Mas o conflito veio rápido, rumores na vila começaram a circular, o herdeiro gay de Berlim restaurando a casa do velho Miguel, que tinha seus pecados. Uma noite, vândalos atiraram pedras nas janelas, gritando, degenerados, das sombras. João confrontou Rafael na manhã seguinte, acusando-o de fofocas. Você me contou tudo para me usar. Para reviver fantasmas. Rafael negou veementemente, os olhos flamejando. Eu te contei porque vejo em você o mesmo fogo que meu pai descrevia no seu avô. Amor que não se apaga, mesmo na tempestade. A briga escalou, palavras afiadas cortando como facas, até que Rafael revelou sua própria conexão. Seu pai era o irmão mais novo de António, o artista exilado no Brasil, que morrera sem voltar. As cartas, ele suspeitava, eram chaves para um legado escondido, pinturas valiosas enterradas na mansão, obras que António criara para Miguel, retratando seu amor em códigos sutis de azulejos e frescos. A revelação uniu-os em uma caçada febril. Eles vasculharam sótãos poeirentos e porões úmidos, decifrando pistas nas cartas, onde o sol beija o mar, sob o azulejo do peixe voador. Encontraram uma caixa selada atrás de uma lareira falsa, repleta de telas enroladas, cenas de amantes nas praias de Ericeira, com rostos borrados mas olhares intensos que ecoavam o de João e Rafael. Mas o clímax veio quando uma carta final surgiu. António não fugira por covardia, ele partira para proteger Miguel de uma prisão iminente, sacrificando seu amor para salvá-lo. Eu volto quando o cravo florescer, prometia, aludindo à revolução futura. Miguel, devastado, nunca soube da verdade até morrer. Enquanto restauravam as pinturas, a tensão entre João e Rafael crescia, toques acidentais virando olhares prolongados, conversas noturnas no mirador onde Miguel e António se encontravam. João lutava contra seus demónios, o medo de repetir erros passados, a pressão da família distante que exigia que ele vendesse a mansão para honrar tradições. Rafael, por sua vez, carregava o peso de lealdade ao passado de seu tio, temendo que revelar tudo destruísse o equilíbrio frágil. Um temporal atlântico irrompeu uma noite, isolando-os na mansão, e na fúria dos raios, eles confessaram: Eu tenho medo de te amar, disse João, voz embargada. Rafael o puxou para perto, não em paixão, mas em solidariedade. O amor não é prisão, é a chave que liberta. Mas o conflito externo explodiu quando o advogado retornou, acompanhado de primos conservadores que reivindicavam a propriedade, alegando que João, com seu estilo de vida, desonrava o nome. Eles descobriram as cartas e ameaçaram expor tudo à imprensa local, pintando Miguel como traidor. João, devastado, considerou fugir novamente, mas Rafael o confrontou no jardim encharcado. Fique e lute, como seu avô não pôde. Essas cartas não são vergonha, são testemunho. Juntos, eles organizaram uma exposição na vila, não de escândalo, mas de redenção. As pinturas de António, ao lado de releituras modernas por artistas locais LGBTQ+, contando histórias de amor resiliente em Portugal. A vila, dividida, veio em massa. Alguns vaiaram, outros choraram, mães sussurravam para filhos sobre aceitação, velhos marinheiros assentiam em silêncio, recordando amigos perdidos. No centro da galeria improvisada no salão da mansão, João leu a carta final de António em voz alta, sua voz tremendo mas firme. Rafael ficou ao seu lado, mão na sua, um gesto que dizia mais que palavras.
Um primo, tocado, recuou suas reivindicações, murmurando: talvez o sangue nos una de formas que não entendíamos. Meses passaram, e a mansão renasceu, não como museu de fantasmas, mas como centro de arte e memória, onde casais como João e Rafael podiam caminhar de mãos dadas sem medo. O amor deles floresceu devagar, construído em confiança forjada no fogo das revelações, jantares sob as estrelas, viagens a Cascais para honrar os amantes passados, e noites escrevendo suas próprias cartas, prometendo um futuro sem segredos. João, outrora fugitivo, tornou-se guardião. Rafael, o jardineiro solitário, encontrou raízes profundas. E nas paredes de pedra alta, os ecos de Miguel e Antônio sorriam, finalmente livres. O sol poente tingia os azulejos da mansão com tons de laranja e púrpura, como se o céu de Sintra conspirasse para pintar o mundo em cores de adeus. João estava na Torre Leste, a mais alta da propriedade, onde o vento carregava o sal do Atlântico e o canto distante de gaivotas. Ele segurava a última pintura restaurada, um fresco desbotado de dois homens em um barco sob o ar, suas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte. É você e eu, não é? Murmurou Rafael atrás dele, a voz baixa e rouca, aproximando-se com passos silenciosos no piso de madeira rangente. João virou-se devagar, o coração um tambor descompassado, e encontrou os olhos de Rafael fixos nos seus, cheios de uma vulnerabilidade que ele raramente via. Não, é eles. Mas talvez possamos ser a continuação. Eles desceram juntos, o ar carregado de uma eletricidade não dita, como antes de uma trovoada de verão. A exposição havia sido um sucesso relutante, a vila de Pedra Alta, com suas ruas empedradas e casas de telhados vermelhos, ainda murmurava nos cafés e mercados. Alguns vizinhos, como a senhora Maria, a padeira de 70 anos que perdera o filho para a AIDS nos anos 80, trouxera flores e lágrimas, dizendo: meu menino teria amado isso. Obrigada por dar voz aos silêncios. Outros, como o padre conservador da igreja local, pregara sermões sobre pecados do passado que não devem ser desenterrados, mas até ele comparecera, olhando as pinturas com olhos que traíam dúvida. João sentia o peso daqueles olhares mistos, aceitação frágil e rejeição latente, como uma corda bamba sob seus pés. Naquela noite, enquanto organizavam as obras para a próxima leva de visitantes, um envelope caiu de uma prateleira alta, batendo no chão com um som seco que ecoou como um tiro. Era selado com cera vermelha, o brasão da família de Miguel impresso de forma irregular. Isso não estava aqui antes, disse Rafael, agachando-se para pegá-lo. Suas mãos se tocaram ao erguer o papel, e por um instante, o mundo parou, o toque era fogo, mas João se afastou, o pânico subindo como baile. Abra você, pediu, voz trêmula. Rafael obedeceu, e ao ler as primeiras linhas, seu rosto empalideceu. É de Antônio. Para minha tia, a mãe do meu pai. Datada de 1965, do Rio de Janeiro. A carta era um testamento de dor e esperança. Antônio explicava sua partida não como abandono, mas como ato de amor supremo. Ele descobrira uma rede de informantes na PIDE que mirava Miguel, fingir uma briga pública e exilar salvar a vida do amante, permitindo que ele criasse família em segurança. Diga a ele que cada onda que quebra em Copacabana carrega meu beijo, escrevia. Mas havia mais, uma confissão chocante. Antônio tivera um filho no exílio, com uma mulher que amava como amiga, para perpetuar seu sangue sem risco. Ele se chama Eduardo, e um dia, talvez, encontra o caminho de volta para Pedra Alta. Rafael deixou a carta cair, os olhos úmidos. Meu pai. Ele nunca mencionou um irmão mais velho. Mas agora. Isso muda tudo. João sentiu o chão se inclinar. Se Eduardo existia, ele poderia ser o herdeiro legítimo, reivindicando a mansão e as pinturas, não por ganância, mas por direito de sangue. O conflito interno de Rafael explodiu, lealdade à família expandida contra o laço que teciam. Eu preciso encontrá-lo, declarou Rafael, voz firme apesar da tormenta nos olhos. João assentiu, mas o ciúme, irracional, venenoso, roía seu peito. E se ele vier a levar tudo? Incluindo você? As palavras saíram afiadas, e Rafael recuou como se ferido. Você acha que sou tão frágil? Que um fantasma do passado apaga o que construímos? A discussão se inflamou, ecos das cartas antigas misturando-se às suas vozes, mal-entendidos alimentados por medos não ditos, como Miguel e Antônio outrora. Eles se separaram naquela noite, Rafael dormindo no chalé dos Jardins, João na cama fria da suíte principal. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio ao amanhecer. Um carro alugado parou no portão, e dele desceu um homem de 50 anos, alto e esguio, com traços que ecoavam as pinturas, olhos castanhos como os de Rafael, mas marcados por rugas de exílio. Eduardo Santos, apresentou-se, voz com sotaque brasileiro suave. Ouvi sobre a exposição pelo Jornal de Lisboa. Vim ver o que restou do meu pai. O ar congelou, Rafael,
chamado por João em pânico, chegou correndo, e o reencontro foi um vendaval de abraços e lágrimas. Eduardo contava histórias do Rio, como António pintara murais em favelas, ensinando arte como ato de resistência, e como, em leito de morte, confessara tudo em uma carta que Eduardo guardara por décadas. Mas o drama se aprofundou quando Eduardo revelou sua própria ferida. Ele era gay, casado em segredo com um parceiro no Brasil, mas carregava o estigma de um pai que abandonara o amor por dever. Eu vi não para tomar, mas para entender, disse, olhando as pinturas com reverência. No entanto, os primos de João, farejando a oportunidade, enviaram uma carta formal, contestariam a herança se Eduardo não assinasse uma renúncia. A pressão montou, reuniões tensas na sala de jantar, onde velas tremulavam como corações expostos. Rafael mediava, dividido entre o tio recém-descoberto e João, cujo ciúme se transformava em insegurança profunda. Você o vê como família perdida, eu sou só o estranho que herdou por acidente, desabafou João uma noite, sob a chuva que martelava as vidraças. O clímax irrompeu durante uma ceia improvisada, quando Eduardo leu a carta de António em voz alta. As palavras, o amor verdadeiro não morre no exílio, ele renasce em quem o carrega, quebraram as barreiras. Rafael confrontou seus medos, eu te amo, João, não como eco do passado, mas como futuro. Eduardo, tocado, ofereceu uma solução, transformar a mansão em fundação conjunta, honrando Miguel e António sem disputas. Mas um último obstáculo surgiu, uma tempestade literal, que desabou sobre Sintra, danificando o telhado e expondo um compartimento escondido, diários de Miguel, revelando que ele soubera da gravidez de António e a financiar em segredo, sonhando com o filho que nunca vira. Na calmaria pós-temporal, com o sol rompendo as nuvens, João e Rafael caminharam pelo miradouro. As cartas mudaram minha história, disse João, entrelaçando os dedos nos de Rafael. Mas você a reescreveu. Eduardo juntou-se a eles, prometendo retornar com seu parceiro, tecendo novas tramas de família. A mansão, outrora prisão de segredos, tornou-se berço de libertações, um farol para amores que desafiavam o tempo e o preconceito. As semanas seguintes foram um bálsamo cauteloso, como o primeiro vinho tinto de uma safra promissora. João acordava com o canto dos pássaros nas faias antigas que ladeavam a alameda da mansão, o ar fresco de Sintra carregado de pinho e oceano. Ele e Rafael estabeleciam uma rotina, manhãs restaurando afrescos na capela particular, tardes guiando tours para visitantes curiosos, casais jovens de Lisboa, ativistas de direitos LGBTQ+, do Porto, até turistas brasileiros atraídos pelas histórias de exílio. Eduardo retornara com seu companheiro, Carlos, um arquiteto de São Paulo cujos projetos sustentáveis prometiam modernizar a mansão sem apagar sua alma. Vamos instalar painéis solares nos telhados, mas manter os azulejos intactos, propunha Carlos, traçando esboços na mesa de carvalho da biblioteca. Mas sob a superfície de harmonia, fissuras persistiam. João recebia cartas anônimas da vila, envelopes sem selo, rabiscados com avisos como saia antes que a maldição da sodomia caia sobre nós, ou Miguel era um homem de bem, não o manche com mentiras. Ele as queimava na lareira, mas o veneno se infiltrava, reacendendo dúvidas sobre merecer aquele lugar. Rafael notava, claro, seus olhos, tão atentos quanto os de um falcoeiro, captavam as sombras no rosto de João. Uma tarde, enquanto podavam as videiras no pomar, ele parou, limpando o suor da testa. Fale comigo. Esses fantasmas não vão embora sozinhos. João hesitou, as tesouras tremendo em sua mão. E se a família tiver razão? Eu sou o intruso, o gay de Berlim que veio roubar o legado. Rafael largou as ferramentas e o puxou para um abraço, firme, ancorador, sem promessas vazias. Você não rouba, você redime. Seu avô escondeu o amor por medo, nós o mostramos ao mundo. As palavras eram bálsamo, mas o conflito se aguçou quando um primo distante, Tomás, chegou sem aviso. Alto e corpulento, com bigode grisalho e sotaque do interior, Tomás era o guardião autoproclamado das tradições puras. Ele viera com papéis legais, alegando que as pinturas de António eram propriedade roubada durante o exílio, e exigia uma perícia. Isso não é sobre dinheiro, mentiu, olhos frios. É sobre honra familiar. A tensão escalou em uma reunião na sala de estar, onde o teto abobadado amplificava vozes como um confessionário. Eduardo defendeu com paixão brasileira, meu pai arriscou tudo pelo amor, vocês arriscam tudo pelo ódio. Carlos, mais pragmático, ofereceu mediação, mas Tomás zombou, vocês e seus companheiros. Portugal mudou, mas não tanto. Rafael, contendo fúria, revelou os diários de Miguel, entradas que descreviam Tomás como um informante involuntário na juventude, tendo espalhado rumores por inveja juvenil. O choque silenciou a sala, Tomás, envergonhado, recuou, mas não sem uma última farpa, cuidado, João. O sangue trai a si mesmo. Aquele incidente abalou João profundamente. Ele fugiu para as falésias de Cabo da Roca,
o ponto mais ocidental da Europa, onde o vento uivava como lamentos atlânticos. Sentado nas rochas escorregadias, ele releu as cartas originais, as lágrimas misturando-se ao spray salgado. Porque o amor sempre exige sacrifício, gritou para o vazio. Rafael o encontrou horas depois, escalando o caminho perigoso com determinação teimosa. Porque os fortes o transformam em força, respondeu, sentando-se ao lado. Eles ficaram em silêncio longo, o mar rugindo abaixo, até que João confessou seu maior medo: eu te amo, mas temo perder você para esse legado que nos une e nos divide. O beijo que se seguiu foi inevitável, suave como brisa de verão, profundo como o abismo marinho. Não era paixão cega, mas conexão forjada em provações, lábios que sabiam de perdas passadas, mãos que prometiam permanência. De volta à mansão, eles compartilharam a notícia com Eduardo e Carlos, que brindaram com vinho do Douro, às famílias que escolhemos. Mas o destino, sempre tramando, trouxe um novo twist. Uma pesquisadora de Lisboa, doutora Isabel, contatou João após ler sobre a exposição. Especialista em história e quer portuguesa, ela viera com uma mala de arquivos, documentos provando que Miguel financiara um grupo underground de artistas LGBTQ+, nos anos 60, incluindo António. Sua mansão era um santuário secreto, explicou, mostrando listas codificadas. Entre os nomes, um chocante, o bisavô de Rafael, listado como protetor. A revelação uniu as linhagens de forma irónica. Rafael descendia não só de António, mas de aliados que Miguel cultivara. No entanto, isso atraiu atenção indesejada. Um jornalista sensacionalista de um tabloide conservador publicou uma peça difamatória: O escândalo escondido de Sintra, herdeiros gays desenterram vergonha nacional. A vila explodiu em polêmica, protestos pacíficos se formaram na praça, com cartazes de amor sem fronteiras contrabalançados por cruzes e rezas. João, exausto, considerou fechar as portas, mas Rafael o convenceu a contra-atacar com um evento, uma noite de fado quier, com cantores contando histórias de amor proibido através de canções ancestrais. A noite foi um cataclismo emocional. Sob as estrelas no jardim iluminado por lanternas, a fadista Ana Moura, convidada especial, cantou Estranha Forma de Vida, sua voz rouca tecendo dor e redenção. João e Rafael, sentados na primeira fila, trocaram votos silenciosos enquanto Eduardo recitava poemas de António. Tomás reapareceu, não como inimigo, mas penitente: eu errei, como meu pai errou. Deixem-me ajudar. A multidão, uma tapeçaria de gerações, aplaudiu até as lágrimas, o preconceito rachando como gelo ao sol. Na aurora, com a mansão adormecida, João e Rafael subiram à torre. As cartas mudaram tudo, sussurrou João. Mas nosso amor as transcende. Eles selaram o momento com uma promessa: casar-se no Mirador, honrando Miguel e António. A história da mansão continuava, não em segredos, mas em legados vivos. O outono chegou a Pedra Alta como um manto de folhas avermelhadas, o ar crocante com o cheiro de castanhas assadas e o murmúrio constante do mar. João acordava cedo agora, o corpo marcado pela rotina física da restauração, músculos definidos sob a camisa de linho, pele bronzeada pelo sol de Sintra. Ele supervisionava os trabalhos com Eduardo e Carlos, que instalavam novas vigas de madeira sustentável no salão principal, preservando os afrescos enquanto modernizavam a estrutura. Rafael, sempre o âncora, cuidava dos jardins, transformando o labirinto selvagem em caminhos floridos de buganvílias e jasmins, flores que simbolizavam, para ele, amores resilientes. A controvérsia do artigo jornalístico havia-se dissipado como névoa matinal, mas deixou cicatrizes sutis. João recebia convites de ONGs em Lisboa e Porto, pedindo que compartilhasse a história da mansão em palestras sobre a herança quier. Ele hesitava, a exposição pública o aterrorizava, evocando memórias de Berlim, onde o amor fora livre mas efêmero, marcado por traições superficiais. Você é mais forte que isso, incentivava Rafael nas noites quietas, quando se aninhavam na biblioteca com chá de camomila e os diários de Miguel abertos como oráculos. As entradas do avô eram lições amargas. Hoje, vi António na multidão da feira, nosso olhar foi uma ponte sobre o abismo. Mas o amanhã traz sombras. Um dia, enquanto catalogava as pinturas no sótão, João encontrou um esboço inacabado, um retrato de Miguel jovem, com traços que ecoavam os seus próprios, segurando uma rosa murcha. Anotado no verso: para o dia em que o mundo nos permita florescer. Lágrimas embaçaram sua visão. Ele desceu correndo para mostrar a Rafael, que estava na cozinha preparando bacalhau à brás, o aroma de cebola e azeite enchendo o ar. Olhe isso, disse João, voz embargada. Rafael limpou as mãos no avental e examinou o desenho, seus dedos traçando as linhas delicadas. É como se ele soubesse que você viria. Um presente através do tempo. O momento de ternura foi interrompido por uma batida urgente na porta. Era a doutora Isabel, a pesquisadora, com olhos excitados e uma pasta grossa. Descobri mais, anunciou, espalhando papéis na mesa.
Documentos da Torre do Tombo revelavam que Miguel não era apenas amante, ele coordenara uma rede de apoio para homossexuais perseguidos durante o Estado Novo, financiando fugas para Espanha e Marrocos através de contatos pesqueiros. António fora o mensageiro, carregando mensagens codificadas em telas. Sua mansão era o coração dessa resistência, explicou Isabel. Mas havia um porém. Uma lista de membros incluía um nome vivo, o Padre Francisco, o mesmo clérigo conservador que criticara a exposição. O confronto foi inevitável. João e Rafael marcaram um encontro na Igreja da Vila, um edifício gótico com vitrais que filtravam a luz em tons de safira e rubi. O padre, um homem de 60 anos com mãos envelhecidas e olhos penetrantes, os recebeu no confessionário, o cheiro de incenso pairando como névoa. Eu sabia que isso viria à tona, admitiu, voz rouca. Jovem seminarista nos anos 50, ele fora salvo por Miguel de uma batida da PIDE, abrigado na mansão por noites aterrorizantes. Eu era como vocês, lutando com meu próprio amor por um companheiro de estudos. Miguel me ensinou misericórdia, não julgamento. As lágrimas do padre caíram como confissões longas adiadas, ele prometeu apoio público, transformando sua paróquia em aliada. Mas o equilíbrio frágil se rompeu com uma traição inesperada. Tomás, o primo redimido, confessou ter vazado detalhes para o jornalista por despeito residual, não por ódio, mas por insegurança sobre seu próprio casamento falido, onde nunca revelara sua bissexualidade. Eu invejava sua coragem, disse a João em uma conversa tensa no pomar, outono anda as folhas. O perdão veio devagar, João, guiado pelas cartas de Miguel sobre segundas chances, estendeu a mão, todos carregamos sombras. Ajude-nos a eliminá-las. Tomás juntou-se à fundação como voluntário, sua jornada de redenção espelhando a de todos. Enquanto isso, o romance de João e Rafael amadurecia em camadas profundas. Eles exploravam Sintra juntos, piqueniques nas ruínas do Castelo dos Mouros, onde vantos ancestrais sussurravam segredos, danças em festas de fado em Lisboa, corpos sincronizados ao ritmo melancólico da guitarra portuguesa. Uma noite, sob o Palácio da Pena com suas torres coloridas, Rafael ajoelhou-se com um anel simples de prata, gravado com cravo eterno, referência à revolução que libertara Portugal. Case comigo aqui, onde reis sonhavam amores impossíveis. João, coração transbordando, aceitou, selando com um beijo que desafiava o vento. O casamento planejava-se para a primavera, mas um vendaval de conflito surgiu. Eduardo recebeu uma carta do Brasil, um neto de António, um ativista conservador, contestava a fundação, alegando que expor o passado manchava a linhagem. A família se dividiu novamente. Eduardo, dilacerado, considerou renunciar. Rafael mediou uma videochamada transatlântica, onde João falou com paixão. Seu avô não escondeu, ele protegeu. Honre-se vivendo aberto. O neto, tocado, recuou, enviando em vez uma doação generosa. Na véspera do casamento, uma nevasca rara cobriu Sintra em branco, isolando a mansão como um conto de fadas sombrio. Presos com convidados, Isabel, o padre, Tomás, eles compartilharam histórias ao redor da lareira, risos misturados a lágrimas, laços tecidos em vulnerabilidade. O sim foi dito no mirador ao nascer do sol, neve derretendo em gotas como bênçãos. A mansão, testemunha silenciosa, parecia aprovar, suas paredes e quanto com paz conquistada. A primavera irrompeu em pedra alta como uma sinfonia de cores, com campos de flores silvestres dançando ao vento e o Atlântico brilhando em tons de safira sob o céu sem nuvens. João e Rafael, agora maridos, acordavam entrelaçados na suíte principal, a luz filtrando através de cortinas de linho bordado com motivos de azulejos. O casamento fora um evento íntimo, mas transformador, alianças trocadas sob um arco de cravos vermelhos, votos sussurrados que prometiam enfrentar tempestades juntos, como o mar e a costa. A vila celebrara com um banquete no jardim, fado e quando até a madrugada, e até Tomás erguera um brinde, à família que se reinventa. A fundação prosperava. Com a doação brasileira, eles expandiram para workshops, artistas que de todo Portugal vinham pintar murais inspirados nas cartas de Miguel e António, enquanto terapeutas ofereciam sessões sobre superação de estigmas. Eduardo e Carlos retornaram permanentemente, convertendo o chalé em estúdio, seus projetos misturando o antigo com o novo, painéis solares camuflados em padrões de azulejos, acessibilidade para visitantes com deficiências. João coordenava, sua confiança florescendo, as palestras em Lisboa o transformavam em voz ativa, contando não só a história do avô, mas a sua própria jornada de exílio emocional. Mas o idílio foi abalado por um eco do passado. Durante uma limpeza no porão, Rafael encontrou uma caixa de metal enferrujada, selada com cadeado. João, curioso, chamou um ferreiro local para abri-la. Dentro, além de joias familiares, um colar de pérolas que Miguel dera à avó como disfarce, havia um maço de fotografias em preto e branco. Imagens de jovens nos anos 40, Miguel e António em um piquenique nas praias de Ericeira, rindo com amigos que João reconheceu de listas da rede de resistência.
Mas uma foto destacava-se, um grupo em uma festa clandestina, com um homem de traços familiares ao lado de António, o pai de Rafael, mais jovem, abraçando um companheiro não identificado. Ele nunca falou disso, murmurou Rafael, voz trêmula ao examinar a imagem. A descoberta abriu feridas. O pai, falecido há 10 anos, escondera sua própria homossexualidade, casando-se por pressão familiar após a morte de seu amor em um acidente de pesca. Rafael confrontou memórias reprimidas, infância ouvindo sussurros sobre o tio louco no Brasil, adolescência questionando sua atração por meninos na escola católica. Eu pensei que era o único carregando segredos, confessou a João naquela noite, na varanda sob estrelas piscantes. João o abraçou, sentindo o tremor, segredos nos isolam, compartilhá-los nos une. Seu pai te amava o suficiente para te proteger, como Miguel fez. O conflito se aprofundou quando Isabel retornou com novidades. Pesquisas genéticas ligavam a família de Rafael não só a António, mas a uma linhagem de artistas sefarditas expulsos na Inquisição, cujos códigos em azulejos inspiraram as pinturas escondidas. Vocês são guardiões de uma tapeçaria milenar de resiliência que disse ela. Mas isso atraiu um colecionador rico de Madrid, disposto a pagar fortunas pelas peças, pressionando a fundação com ofertas irrecusáveis. Eduardo, prático, via oportunidade para a expansão. Tomás, agora aliado, temia diluição cultural. João e Rafael mediaram, mas a tensão rachou o grupo. Uma discussão acalorada na biblioteca terminou com portas batendo e silêncios gélidos. Rafael, ferido pela desconfiança implícita, isolou-se nos jardins, podando roseiras com fúria. João o encontrou ao entardecer, joelhos sujos de terra, lágrimas traçando sulcos no rosto empoeirado. Eu temo que o passado nos engula, desabafou Rafael. Que sejamos só ecos, não criadores. João ajoelhou-se ao seu lado, mãos enlameadas entrelaçando-se. Então vamos criar algo novo. Uma exposição itinerante, levemos as histórias para o mundo, não as vendamos. A ideia uniu-os novamente, eles passaram noites planejando, risos misturando-se a beijos sob a luz de velas. Mas o ápice veio com uma visita surpresa. O neto brasileiro, agora aliado, chegou com um documentário em produção sobre António. Filmagens começaram na mansão, câmaras capturando o salão restaurado, entrevistas com o padre Francisco contando sua redenção. Durante uma cena no mirador, uma tempestade repentina irrompeu, raios iluminando o céu, ondas crashando abaixo. A equipe fugiu, mas João e Rafael ficaram, abraçados contra o vento. Lembra da primeira briga? Gritou João sobre o rugido. Rafael riu, como se fosse ontem. Mas olhe, sobrevivemos. O trovão pareceu aplauso divino. O documentário estreou em um festival em Lisboa meses depois, ganhando prémios e atraindo doações. A mansão tornou-se ícone, mas João e Rafael encontraram paz na rotina, caminhadas matinais pela costa, onde conchas sussurravam segredos, noites cozinhando pratos tradicionais, reimaginados com toques pessoais. Eduardo e Carlos anunciaram a adoção, expandindo a família. Tomás iniciou terapia, abraçando sua verdade. As cartas, agora em vitrine, inspiravam visitantes a compartilharem suas próprias histórias, um ciclo de cura. Sob o sol de verão, João e Rafael renovaram votos em uma cerimônia privada, cravos florescendo ao redor. Das cinzas de segredos, erguemos amor eterno, jurou João. A mansão, viva com risos, aprovava. O verão de 2026 trouxe um calor opressivo a Sintra, o ar denso com o zumbido de cigarras e o perfume doce de laranjeiras em flor. João, agora com 26 anos, sentia-se enraizado como as faias centenárias da propriedade, confiante, mas atento às raízes que podiam sufocar. A Fundação Pedra Alta florescera em rede nacional, com filiais em Faro e Coimbra, onde jovens encontravam mentoria e arte como ferramentas de empoderamento. Rafael coordenava os jardins terapêuticos, plantando jardins da memória, sessões dedicadas a figuras históricas como António, com placas que contavam não só dor, mas triunfos. A vida conjugal era um equilíbrio delicado de intimidade e independência. João escrevia um livro sobre as cartas, sombras iluminadas, amores escondidos em pedra alta, capítulos entrelaçando o passado de Miguel com sua jornada pessoal. Rafael ilustrava, seus desenhos capturando a essência emocional, olhares que transcendiam tempo. Mas a harmonia convidava conflito. Um dia, um e-mail de Berlim chegou. O ex-namorado de João, Lucas, anunciava uma visita. Quero me desculpar e ver o que você construiu, escrevia. João hesitou em contar a Rafael, medo de reacender ciúmes antigos, mas a honestidade prevaleceu numa conversa ao pôr do sol. Rafael, maduro, acolheu a ideia. O passado nos molda, não nos define. Vamos mostrar-lhe o que perdemos. Lucas chegou de trem, magro e loiro como recordava, mas com olhos cansados de noites solitárias. O reencontro no vestíbulo foi awkward, abraços desajeitados,
conversas superficiais sobre a arquitetura berlinense. Mas durante um tour pelas pinturas, Lucas parou diante do retrato de Miguel e Antônio. Eu fugi do nosso amor por medo de compromisso, confessou. Você encontrou coragem aqui. A vulnerabilidade abriu portas. Naquela noite, ao redor da mesa com Eduardo, Carlos e Isabel, histórias fluíram, Lucas compartilhando sua luta com depressão pós-ruptura, João perdoando sem reservas. No entanto, o drama se intensificou com uma crise externa. Um grupo extremista local, Guardiões da Tradição, vandalizou a filial em Faro, pichando "Pecado não herda" nas paredes. A notícia explodiu na mídia, reacendendo debates nacionais sobre direitos LGBTQ+. João, como porta-voz, foi convidado para um debate televisivo em Lisboa, uma arena de luzes cruas e perguntas afiadas. Rafael o acompanhou, mão na sua sob a mesa, enquanto o moderador pressionava. Não é isso glorificação de desvios contra valores portugueses. João, voz firme, rebateu, valores verdadeiros são amor e resiliência, não ódio disfarçado de tradição. O debate viralizou, dividindo opiniões, mas galvanizando apoio, celebridades como a fadista Marisa do Arão, e uma petição online reuniu milhares. De volta à mansão, exaustos, João e Rafael celebraram com um banho sob estrelas, água morna da fonte termal lavando tensões. Você brilhou, murmurou Rafael, beijando sua têmpora. Mas o conflito pessoal veio, Lucas estendeu a estadia, ajudando na restauração, e sua proximidade reacendeu inseguranças em Rafael. Ele te olha como se ainda possuísse parte de você, confessou numa caminhada pelas falésias. João parou, virando para si, essa parte morreu, você a ressuscitou. O clímax irrompeu durante uma festa de aniversário de Eduardo, lanternas flutuando no jardim, fado ao vivo. Lucas, bêbado de vinho, confrontou Rafael, você acha que merece ele? Eu o quebrei, mas você o conserta. Palavras ferinas levaram a uma briga física contida, punhos cerrados mas não soltos. João interveio, mandando Lucas embora naquela noite. Sozinhos no salão vazio, Rafael desabou. Eu temo não ser suficiente, o jardineiro contra o herdeiro cosmopolita. João o ergueu, olhos nos olhos, você é meu lar, não minha herança. A resolução veio devagar, com terapia conjunta oferecida pela Fundação. Sessões revelaram padrões, Rafael herdara o silêncio do pai, João o exílio do avô. Juntos, quebraram ciclos, emergindo mais fortes. Lucas partiu com gratidão, prometendo amizade distante. A mansão, testada novamente, provou sua solidez. Outono trouxe calmaria, João terminou o livro, dedicado a Rafael, para o amor que desenterra verdades. Lançamento em Lisboa foi triunfo, com filas na FNAC e críticas elogiando sua profundidade emocional. Na mansão, eles plantaram uma nova roseira no Miradouro, símbolo de crescimento. Eduardo e Carlos adotaram uma criança, enchendo a casa de risos infantis. Tomás, transformado, casou-se com um parceiro após divórcio, juntando-se às celebrações. Sob folhas caídas, João e Rafael refletiram, das cartas ao nosso sim, uma odisseia de corações. A história continuava, tecida em fios de perdão e paixão. O inverno de 2026 envolveu Pedra Alta em um abraço gélido, com geadas prateando os jardins e o Atlântico rugindo como um leão faminto. João, agora plenamente imerso na vida portuguesa, sentia a mansão como extensão de si, suas paredes sussurrando encorajamentos nos dias frios. O livro se tornara best-seller modesto, inspirando adaptações teatrais em teatros de Lisboa e Porto, onde atores encenavam as cartas como monólogos poéticos. Rafael, orgulhoso, assistira à estreia, lágrimas nos olhos ao ver o retrato de seu pai projetado no palco. A família expandira organicamente, a adoção de Sofia por Eduardo e Carlos trouxera alegria caótica, a menina de 5 anos, com cachos negros e curiosidade insaciável, corria pelos salões, perguntando sobre os tios que se amam como no conto. João e Rafael, padrinhos, encontravam delícias em brincadeiras, ensinando-a a plantar sementes de amor nas roseiras. Mas o conflito latente surgiu com uma proposta ambiciosa, o governo português oferecera status de património nacional à mansão, exigindo tours diários e burocracia sufocante. É honra, mas prisão, reclamou Rafael, olhando relatórios na cozinha aquecida por fogão a lenha. João concordava, mas via oportunidade, transformemos em farol global. Debates noturnos se estendiam, temperados por vinho e toques reconfortantes, fortalecendo seu laço. Isabel juntou-se, propondo parcerias com museus que eram europeus, exposições em Berlim, onde João fechava um ciclo. A viagem foi pivotal. Em uma galeria fria sob neve alemã, João apresentou as pinturas, voz e quando nas paredes brancas. Rafael, ao lado, sussurrou, você voltou para casa, mas levou um pedaço dela. O sucesso reacendeu inseguranças, repórteres questionavam se João abandonaria Portugal por fama.
De volta, o ápice veio com uma nevasca que isolou a mansão por dias. Presos com Tomás, o padre Francisco e voluntários, eles enfrentaram blackouts e provisões escassas. Histórias ao redor da lareira revelaram mais segredos. O padre confessou um amor não correspondido por Tomás na juventude, sendo laços inesperados. Rafael, em meio à tormenta, propôs um ritual: queimar simbolicamente cartas de medo, papéis onde cada um escrevia inseguranças passadas. Chamas devoraram medos de rejeição, perda, inadequação, cinzas sopradas ao vento como libertações. A primavera trouxe renascimento, Sofia plantou sua primeira flor, a fundação anunciou a expansão para o Brasil, honrando raízes de Antônio. João e Rafael, em lua de mel tardia nas ilhas dos Açores, caminharam praias vulcânicas, mãos unidas contra o vento. As cartas mudaram minha história, refletiu João, ondas lambendo seus pés. Mas você a completou. Anos passaram, a mansão envelheceu graciosamente, testemunha de casamentos, nascimentos, lutos. João e Rafael adotaram, expandindo o ciclo. As cartas, em exibição, inspiravam gerações, um testamento de que amor, contra todas as ODS, prevalece. Em Pedra Alta, sob céus eternos de Sintra, o legado sussurrava: Viva, AME, SEMEI.